Salve, salve, galera! Chegando aqui no canal do Interativo para mais um conteúdo. Vitória que voltou a campo ontem pela Copinha. Novo diretor de futebol já tá na toca do Leão. Time que vai jogar o Campeonato Baiano, é diferente do time principal, tá, gente? Campeonato Baiano vai ser o treinador Rodrigo Chagas e o time principal é o Jair Ventura. O Rodrigo Chagas ontem comandou um jogo treino lá no Barradão. Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Você que está chegando agora, que não é inscrito ainda no canal, dá essa moral pra gente. Se inscreve aí no canal, ativa o sininho das notificações, compartilha com a sua galera, não esquece, tá? Deixa aquele joinha e se puder também dá aquela hypada, né? O hype é muito importante pra gente. Vamos começar falando, gente, sobre o diretor de futebol, Ney Pandolfo, ele que foi anunciado oficialmente anteontem pelo presidente Fábio Mota na sua coletiva. O novo diretor de futebol, ele já se encontra na Toca do Leão. Tá aí a foto, o Ney Pandolfo do lado de Djalma Abreu, ele que é o vice-presidente do Vitória, Jair Ventura e o seu auxiliar técnico, tá aí o Ney Pandolfo já no Barradão. Vitória agora pode focar nas contratações. Espero que ele traga, tá? O Vitória precisa, sim, reforçar em alguns setores, principalmente no setor de ataque. Hoje tem poucos atacantes para disputar aí o Campeonato Brasileiro. O Vitória está interessado no jogador Breno Lopes. Teve aquela situação com o Breno Lopes, né? Mas terminou indo para o Coritiba, né? O Breno Lopes. E o Vitória demonstrou interesse, sim, no jogador Moisés. Pode até ser já um início de trabalho do Ney Pandolfo, ele que estava no Fortaleza, e o Vitória está interessado aí no Moisés. Porém, a pedida é muito alta, mas a pedida sempre vai ser alta, gente. Isso porque o Vitória vive uma situação delicada financeira, todo mundo sabe. O próprio presidente Fábio Mota nunca escondeu isso do torcedor, e o Vitória ele tem que ir em busca sim de contratações, mas eu acredito que seremos mais modestos nessa janela de transferência, focando aí no Campeonato Brasileiro. Acho que o Vitória vai atacar mais o perfil de jogadores livres no mercado e também jogadores que estão em término de contrato com os seus clubes. Tem alguns jogadores livres aí até interessantes. Marinho tá livre, né? Aí já me perguntaram uma vez, e aí, Rei, você contrataria Marinho? Deixa nos comentários aí se você contrataria Marinho. Eu já disse, já dei a minha opinião. Eu não contrataria. Acho que pelo valor que o Marinho hoje recebe, o salário dele, já não vai ser de grande valia, né? Não sei como é que vai estar a situação do Marinho para vir para o Vitória, mas eu, particularmente, os 2 últimos anos do Marinho não foram bons, eu não contrataria. Mas deixa aí nos comentários se você contrataria o Marinho. Tem um outro jogador livre, gente, é o Lima lá do Fluminense. Bom jogador, tá? Ele que passou pelo Ceará e agora tá no Fluminense, tem um bom chute de fora da área, uma boa dinâmica. Tem intensidade, o Lima. Jogador interessante pro Vitória, mas será que o Vitória teria condições financeiras de trazer o Lima? Mas se ele tá acabando o contrato, o Rei, mas existe luvas. Você tem que pagar luvas que são as assinaturas de contrato. E aí você bota um bom valor para poder trazer o jogador. Então, será que o Vitória conseguiria? Você tinha interesse na contratação do Lima, meio-campista do Fluminense? Deixa aí no chat. Valeu? E o Vitória ontem, gente, mais uma vez fez mais um treinamento com o Jair Ventura, está se preparando para a estreia no Campeonato Brasileiro, que vai acontecer no dia 28 diante do Remo. Vitória hoje que só anunciou até então de contratações o Mateuzinho, lateral direito, que veio do Cuiabá, melhor lateral direito da Série B do Campeonato Brasileiro, e anunciou o Kaique, né? O Kaique, ele que foi volante, é volante, jogou no Juventude nesse Campeonato Brasileiro. Jogador também interessante, mas vamos ver com a camisa do Vitória. E anunciou também o zagueiro Ritielli, jogador que estava jogando fora do país, está retornando ao Brasil depois de muito tempo. E vamos ver como é que vai ser a atuação do Ritielli. O vídeo dele, gostei, tá? Do que eu vi, mas é aquele negócio, vídeo é vídeo. A gente quer ver em campo. Vida os empresários,
os criadores dos vídeos dos atletas não vão colocar lá os piores momentos. Tá? Um jogador interessante, tem uma boa saída de bola, tem um bom passe na entrelinhas, bom lançamento, ligação direta do desafogo, acho interessante também. Gostei do que vi. Quero ver agora com a camisa do Vitória o jogador Ritielli. O Vitória também deve anunciar a qualquer momento o Caio Marcelo, zagueiro. São dois zagueiros. Ritielli é zagueiro e o Caio Marcelo também zagueiro. Vitória precisa ir no mercado em busca de atacante, já que Lucas Braga, o próprio presidente, já adiantou de que não faz parte dos planos. Vitória está procurando aí emprestar o jogador, negociar em definitivo o jogador Lucas Braga. Então, tem que sim em busca de atacante para reforçar o setor lá de ataque do Vitória. Vitória hoje que teve também a renovação do Oswaldo, né? Eu não renovaria não. Tá, Oswaldo já tem seus lá 37 anos, já vai para 38. Ah, mas a ideia da diretoria é que ele seja um diretor técnico quando ele acabe a carreira. Então, será que ele vai jogar esse ano inteiro do Campeonato Brasileiro e depois vai ser esse diretor técnico do Vitória? Não sei. Mas, de fato, tem a proposta na mesa aí de renovação de contrato com esse jogador. E o time sub-20, né? Sub-20, sub-23, está se preparando para o Baiano. Jogou ontem. Fez um jogo treino ontem no Barradão com os gols de Edenilson, ele que é volante, joga também como zagueiro e acredito até que ele vai fazer a sua estreia agora no sábado, na temporada 26, como zagueiro. Eu acho até que ele vai fazer como zagueiro. O gol de ontem foi de Edenilson e o outro gol do Dudu, gente. É o Dudu Miraíma, que retornou ao Vitória depois de uma boa passagem pelo São Bernardo. Tá de volta aí o Dudu Miraíma. E ele fez um belo gol até, diga-se de passagem. Vitória que venceu pelo placar de 2-0 o Five Sports. Time aí, acho que é semi-amador, né? É o Five Sports, tá? Vamos pro nosso campinho para tentar desenhar aí um Vitória para o jogo de sábado. Vitória que já vai entrar em campo agora no sábado contra o Atlético de Alagoinhas. Primeira rodada do Campeonato Baiano. Vamos pro nosso campinho. E aí, o que é que pode pintar aí de titular no jogo de sábado? Rapaz, ontem a gente não sabe qual foi a escalação do Vitória. A gente pode deduzir aqui, tá? Algumas peças que a gente sabe que vão jogar o Campeonato Baiano. O Yuri Sena vai ser o goleiro. Isso aí eu não tenho dúvida nenhuma, porque o Davi Barbosa está com uma lesão na região do quadril, o Alexandre Filterman na região do ombro, passaram por cirurgia, não estão ainda recuperados. Lucas Arcanjo da mesma maneira, goleiro Gabriel, pode até pintar o Gabriel, tá? Até pintar o Gabriel tá de volta ao Vitória, ele que estava defendendo o esporte. Mas eu acho que vai ser Yuri Sena, o titular desse time aí. Na lateral direita, também não tenho dúvida não, vai ser o Paulo Roberto, jogador que inclusive chegou a iniciar 2 jogos como titular no Campeonato Brasileiro agora de 2025, iniciou contra o Atlético Mineiro, iniciou contra o Inter. Os 2 jogos que o Paulo Roberto jogou com a camisa do Vitória, a Vitória ganhou. Já é um bom sinal. Tá, o garoto Paulo Roberto deve ser mantido aí na lateral direita. Aí na zaga me surge algumas dúvidas, né? Você tem o Andrei, que é zagueiro pelo lado esquerdo. Você tem o Edenilson, que faz zaga pelo lado direito. Você tem o Cauã, que também faz zaga pelo lado direito. Você tem o Neres, o Camutanga. Eu já estou colocando o Neres e Camutanga, são jogadores que devem ficar no grupo do Campeonato Brasileiro e não no Baiano. Mas eu coloquei aí. Mas vamos tentar desenhar aqui um Vitória. Pensando nisso que eu falei, pode pintar o Edenilson e o Andrei, tá? Pode pintar o Edenilson e o Andrei. Aí eu já não sei dizer de fato qual será a zaga usada. Será que ele vai com 3 atacantes? Já pensando no modelo de jogo do Jair Ventura, eu acho até que Jair não vai desconstruir os três zagueiros, 3 atacantes, não, 3 zagueiros, perdão. Eu acho que vai mais ou menos por aí. Paulo Roberto na direita, Edenilson, o Andrei. E na esquerda, Felipe Vieira. Tá, Felipe Vieira. Apesar do Jamerson estar recuperado, o Anderson Matos trouxe até informação que o Jamerson, ele jogou ontem, né? O segundo tempo do jogo treino.
Então pode pintar aí o Felipe Vieira no time principal do Vitória pro Campeonato Baiano. Agora vamos pro meio-campo. Eu tô desenhando, gente, com dois zagueiros. Ele pode usar três zagueiros. Eu estou desenhando pelo menos mais ou menos do que o Jair Ventura gosta. Tá? Setor de meio-campo. Eu quero ver muito Zé Breno jogar. O Zé Breno que fez uma boa Série C pela equipe do Londrina, um jogador muito voluntarioso. Então vamos botar José Breno, vamos botar o Eduardo Miraíma, que inclusive marcou o gol ontem, um belo gol, diga-se de passagem, e armando as jogadas, aí me surgiu algumas dúvidas. Será que ele vai com Rubem Rodrigues para dar mais minutagem ao jogador? Será que ele vai com Lucas Lohan, que também tem essa característica interessante? Será que ele vai com o Pablo, que voltou agora do Guarani? Então tem muitas dúvidas. Eu vou botar o Pablo, porque eu vi algumas imagens ontem e nas imagens estava o Pablo. Eu acho até que pode pintar o Lucas Lohan ou até Rubem Rodrigues, mas eu vou com o Pablo. Tá, eu vou botar o Pablo Baianinho, né? Ele que era do Jacuipense, o Vitória adquiriu em definitivo, emprestou ao jogador agora a equipe do Guarani. O jogador jogou bem, tem até bons lances dele lá no Instagram do Pablo. Dá uma olhadinha lá depois que vocês vão gostar, tá? No ataque, aí é outro problema pra gente, rapaz. No ataque do Vitória, Kik Savério, tá? Botar o Kik Savério, colocar o Felipe Cardoso e colocar o Lauan. Mais ou menos por aí, tá, gente? Se mudar, deve mudar uma ou duas peças, mas eu acredito ser mais ou menos por aí. Mais ou menos por aí. Ou até, se ele preferir, ele pode sacar o Felipe Cardoso e ele pode colocar, esqueci até do Luiz Miguel, ainda tem o Luiz Miguel, que eu também vi algumas imagens com o Luiz Miguel ontem jogando, mas eu ainda acredito que ele vai manter o Felipe Cardoso no lugar do Luiz Miguel. Acho que vai ser mais ou menos por aí. Felipe Cardoso, que foi adquirido ano passado, ele que fez um baita campeonato baiano, foi um dos artilheiros do Campeonato Baiano 2025, pelo Atlético de Alagoinhas, veio para o Vitória, Vitória adquiriu em definitivo. O jogador teve pouca minutagem, jogou muito pouco com a camisa do Vitória e agora, quem sabe, ele pode ter mais chance. Então, torcedor, para sábado, Vitória Atlético de Alagoinhas, 16 horas, Barradão, faça logo o seu check-in, tá? Abriu o seu check-in, já faça logo. Não deixe para fazer na hora. Tudo bem, eu acredito que não vai encher, não, mas faça o seu check-in. Yuri Sena, Paulo Roberto, Edenilson, Andrei, Felipe Vieira, José Breno, Eduardo Miraíma e o Pablo, Rick Savério, Lauan e o Felipe Cardoso. É mais ou menos por aí o time que deve ir a campo pegar o Atlético de Alagoinhas no próximo domingo. Vamos falar do Atlético de Alagoinhas, tá, gente? Inclusive, em breve eu vou trazer um bom material do Atlético de Alagoinhas. O Atlético de Alagoinhas, eles anunciaram o seu treinador, Agnaldo Liz, é mais uma vez o treinador do Atlético de Alagoinhas. Valeu? O Atlético que apresentou o Ney Pandolfo aqui, ó, como diretor de futebol. Ó o Ney Pandolfo aqui, ó. Novo executivo de futebol. O Atlético da Alagoinhas, como você tá vendo aqui embaixo, o Carcará, e embaixo escrito SAF. O Atlético da Alagoinhas é SAF, tá? Tem aí o seu investimento e fez boas contratações. Falando em contratações do Atlético, tem o goleiro Patiego, né? O goleiro Patiego, ele que foi destaque do Campeonato Baiano ano passado, jogando aí pelo Itabuna, passou pelo Porto, Grapiúna, chegou aí o Atlético de Alagoinhas, o goleiro Patiego, bom goleiro, tá? Ó o Cabral, gente, ó o goleiro ex-Vitória, João Cabral, goleiro ex-Vitória. Tá aí, ó, goleiro que foi campeão da Série D do ano passado e agora chega ao Atlético de Alagoinhas, tá aí. O Jefferson, lateral direito, foi um dos melhores jogadores ano passado. Ele foi um dos melhores jogadores ano passado aí do time do Atlético. O Jefferson tá de volta aí ao Atlético de Alagoinhas. Bom jogador, tá? O Anderson, o lateral esquerdo Anderson, não conheço, pra mim aí é novidade.
Ele participou da campanha de 2025, não me recordo dele. Passagem pelo 15 Piracicaba, Sergipe, Sampaio Corrêa. O Anderson está de volta aí à equipe do Atlético de Alagoinhas. Tem o jogador Caifer, esse aí é bom jogador, um bom volante, tá? O volante Caifer, bom jogador. Ele participou aí do Gama, no Lagarto, Jacuipense, tá de volta aí o Atlético de Alagoinhas, mais um bom jogador. Tem o meia esquerdinha, não me recordo dele não. Jogou no Santa Cruz de Pernambuco, no Ituano de São Paulo, no Gama, e tá aí, ó, vai vestir a camisa do Atlético de Alagoinhas, o Juan Teles, sei quem é o Juan Teles também, atacante que participou da campanha de 24, passagem pelo Tupi, Patrocinense, lá de Minas Gerais, Jacuipense da Bahia, e tá de volta aí, né, ao Atlético de Alagoinhas. Não lembro dele, não. Deixa eu ver esse aqui, Diogo Crispim, é um volante. Ele, cadê, rapaz? Ele tem passagem pelo Lagarto e a Portuguesa lá de São Paulo, não conheço. Tá, esse aí para mim é muito prazer. Tauan, zagueiro, eu acho que ele já era do Atlético, não? Zagueiro que acumula passagem pelo Campinense, o Asa, o Londrina lá do Paraná. E Cauã tá chegando aí, não lembro do Cauã, não. Rian Rocha, também não lembro dele, não. Majaiense, Predó, não, esse aí não conheço, não. Rian Rocha, atacante, né? Atacante? É, atacante. O jogador Hernandes, lateral direito, jogou no Cuiabá aí ano passado. Conheço, vamos conhecer agora no Baiano. Você tem o Julian Suzuki, meia. Você tem também o Igor Farias, atacante. Ó o Miller, gente. Vocês lembram do Miller? Teve uma passagem pelo Vitória, viu? Aí, ó. Meia que participou de uma campanha nossa do bicampeonato baiano, verdade, né? Era Miller e Dionísio. E o Miller tá aí, ó. Retornou ao Atlético de Alagoinhas, bom meia. Não sei por que no Vitória não deu certo. A camisa do Vitória, ela pesa, né, gente? Ele jogou depois no Lagarto, no Botafogo da Paraíba e tá de volta aí o Atlético. Tem mais? Tem, sim. Ó quem tá aqui, ó. Walter Bebê. Walter, que jogou no Vitória. Lembram dele, né? Ele era meio gordinho e tal. Tá aí o Walter, viu? Vai jogar o Campeonato Baiano pelo Atlético de Alagoinhas. Tem bons jogadores, viu, o Atlético. Ó, o Gabriel Barteri, goleiro, tá chegando aí também. Tem mais. Ó, o Van, que jogou no Vitória, lateral direito. O Van, ex-Jacuipense, né? Jogou no Jacuipense, depois foi pro Vitória. Tá aí o Van, vai jogar no Atlético de Alagoinhas. Time experiente, dá pra perceber aí que é um time bem experiente. Gabriel Lima, lateral esquerdo. Esse foi um dos destaques também ano passado, tá? Do time do Atlético. Tá de volta aí a equipe do Carcará. Tem o Dedé, zagueiro, não conheço. Everson, bom jogador, bom volante. O Everson aí, ó, tem bons jogadores, tá? O Atlético de Alagoinhas. Tende a dar uma dificuldade maior aí em relação ao Vitória para o jogo de sábado contra o Atlético de Alagoinhas. Vamos ver como é que vai ser esse jogo de sábado aí, as escalações. Vou trazer um material vasto, com a ajuda de um colega nosso, claro. Em breve vou estar trazendo o material completo aí do Atlético de Alagoinhas. Gramado do Barradão, gente. Vocês lembram aí, né, que o Gramado do Barradão esse ano sofreu muito, com muita chuva, pegou praga, ficou assim, ó, desse jeito que você tá vendo aí, irmão. Mas deu para resolver naquela parada do Super Mundial de Clubes, mas agora o Vitória parou de vez para dar uma revitalizada, para dar uma cuidada, para cuidar das pragas dos gramados do Brasil. Não é só o do Vitória não, tá? Quase todos os gramados do Brasil, eles pegam essa praga. E aí a gente vai trazer uma nota oficial aqui da Greenleaf, que é a empresa que cuida dos gramados do Barradão. E aí ela colocou lá 2 gramados, tá? Porque eles só cuidam não apenas do Barradão, mas também de todos os campos de treinamentos lá do CT 1, 2, 3, 4 lá de cima, enfim. Eles cuidam de todos os gramados do Barradão. Um relatório de revitalização dos gramados do Barradão. Os trabalhos de revitalização dos gramados no final da temporada 25 foram muito agressivos, com o objetivo
de ter campos em excelentes condições e performance e jogabilidade em 2026. As atividades foram divididas em etapas: aplicação de herbicidas seletivos, objetivo de eliminar as ervas daninhas, que são as pragas que eu acabei de falar, e deixar o gramado mais puro, sem infestação de matos, tá? Corte vertical agressivo, retirar o excesso de palhas e resíduos do gramado, colchão, né, que chama, que ficam entre a superfície do gramado e o solo. Essa ação deixa o gramado mais seguro, melhora a densidade das folhas, além do campo ter uma melhor rolagem de bola. Vamos descendo aqui, porque eu acho interessante, tá? Descompactação, aeração. Quebra a dureza do solo e melhora as trocas gasosas do sistema radicular da planta, resultando em uma superfície mais macia. O gramado do Bardão, gente, ele passa por algumas críticas, né? Que o gramado do Bardão, ele é muito duro, a gente já ouve muito falar isso, e ele é propício a muitas lesões, não sou eu que digo isso, várias pessoas. Inclusive até alguns treinadores que chegaram aqui, chegaram até a comentar sobre isso, sobre o gramado duro do Barradão. Mas está aí o Vitória preparando também, tornando o gramado um pouco mais macio. Tem o top dressing, que é a cobertura com areia para correção do micronivelamento da superficial, adubação granulada, foliação e bioestimulantes, proporcionar o restabelecimento da planta nutrindo com micro e macronutrientes e hormônios naturais. E o controle de pragas, que é aquilo que a gente acabou de falar, que são aquelas áreas meio queimadas, né? Você ali olhando de cima, deu para perceber em alguns jogos o gramado meio queimado. E é justamente por conta das pragas. E não é só o Barradão, não, volto a dizer. São vários gramados do Brasil. A Greenleaf, ela é uma empresa que cuida também de vários gramados do Brasil. É um controle de acordo a diagnóstico técnico especializado, conforme identificado no dia 3 de janeiro. Tá aí. E aqui as máquinas são usadas, né, para fazer o corte vertical, para fazer a descompactação, aeração. Tá aqui, ó. Bem legal, né, gente? O top 10 tá aí também, que é para fazer o nivelamento. Bem bacana, bem legal. Tá aí o gramado do Barradão sendo cuidado para pegar jogador. Por que eu trouxe isso? Porque quem tiver no Barradão domingo, sábado, melhor dizendo, né, o jogo é sábado, quem tiver lá no Barradão sábado, vai ver um gramado não 100%. Então você já sabe o motivo antes de descer o cacete no Vitória, viu? Porque o torcedor olha o gramado, pô, que gramado é esse? O Vitória ficou um tempão sem jogar, o gramado tá podre. Eu já vi gente dizendo isso. Mas não é não, tá, gente? O gramado tá passando aí por essa revitalização aí para poder receber, principalmente os jogos do Campeonato Brasileiro. O Campeonato Baiano também a bola vai rolar lá, mas ele não vai estar 100% ainda como gostaria a diretoria do Vitória. Mas já tá aí toda a explicação, o porquê do gramado, tá? Vamos falar da Copinha? Que legal, né? A Copinha, rapaz. O Vitória lá, ontem com o seu time praticamente sub-17, sub-18, alguns jogadores só sub-20, jogaram bem, ganharam do Rio Branco do Espírito Santo, pior time do grupo, mas ganhou. Interessa é ganhar, tá? E deu um passo muito largo para a classificação. O Vitória aqui atuou aí com o Ezequiel no gol, o Jean mantido na lateral direita, o Ivan Henrique. Cada vez que eu vejo uma atuação desse zagueiro, ele me chama muita atenção. Um jogador seguro, sabe sair com a bola. Gostei muito do perfil do Ivan Henrique, ele que continua sendo o capitão da equipe. Entrou o Farias na zaga, porque o Luiz Fabiano não pode participar, ele estava suspenso, tinha sido expulso no jogo de estreia contra o Capivariano. Jogou o Farias, não me chamou muita atenção não. Cauã Vitor, rapaz, ele a cada jogo ele se supera. É um cara que eu já vinha falando já dele em ter chance nos profissionais. Cheguei até a ver alguns treinos dele nos profissionais ano passado, e ele tinha me chamado a atenção. Então tá aí o Cauã Vitor, jogador interessante, lateral esquerdo, ele que ontem marcou gol e deu assistência para o primeiro gol de Alejandro Almaraz. Então é um cara que em 2 jogos na Copinha, ele tem 3 assistências e um gol marcado, Cauã Vitor.
um dos destaques dessa equipe. Tem o Alcélio, que jogou aí no setor de meio campo, no lugar do Iago, né? O Iago que foi expulso, o Iaguinho foi expulso também no primeiro jogo contra o Capivariano. Jogou o Alcélio que marcou o primeiro gol do Vitória no jogo do Capivariano. Primeiro não, o gol do empate. O segundo gol do Vitória contra o Capivariano nos minutos finais da partida foi do Alcélio. E o Alcélio ontem foi titular. Juninho também tá aí de titular, para mim foi uma novidade ali no meio-campo, no lugar do Nico Celes, o colombiano. O treinador optou o Mário em colocar o Nico no banco e botou o Juninho. Jogou o Alejandro Almaraz, que marcou o primeiro gol do Vitória, numa cobrança de falta do próprio Cauã. O Eliandro chama muita atenção esse jogador, não. Ele perde muito gol e ele perde muito a bola, né? O Eliandro não me chamou muita atenção, não. Tem o Emanuel, camisa 9, e jogou também o Juan Gabriel. Esse foi o time do Vitória que atuou ontem contra o Rio Branco do Espírito Santo, onde o Vitória venceu por 2-0. Os gols foram marcados por Alejandro Almaraz. Vamos ver aqui o primeiro gol do Vitória de Alejandro Almaraz, cobrança de escanteio do Cauã Vitor. Tá aí uma cobrança de escanteio aí da direita para a esquerda, a bola passou por todo mundo e não passou pelo Alejandro Almaraz, que estava lá no segundo pau para fazer o primeiro gol do Vitória. E o segundo gol do Vitória, uma bela troca de passe. Tá? O Cauã Vitor fez uma tabelinha legal ali com o camiseta número 19, deu um toquinho para tirar do goleiro, belo gol. Tá aí, Cauã Vitor tabelou, recebeu, deu só um toquinho, ó. Tirou do goleiro. É um dos jogadores mais experientes desse time, tá, gente? O Cauã Vitor, ele que já tem 20 anos de idade. Então é um jogador que vai estar estourando a idade agora. Espero que o Vitória o aproveite no time principal rubro-negro. Beleza? Nosso conteúdo foi esse daí hoje. Falamos de tudo, novidades do Vitória, diretor de futebol na área, sobre contratações, dificuldade de mercado, é normal. Vitória está interessado no atacante Marcelo, ele que joga fora do país, joga lá no futebol, se eu não me engano, da China, do Japão. Vou até dar uma olhadinha direitinho, um jogador muito rápido. E o Vitória está interessado na contratação desse atacante. Ele pode pintar aí no Vitória. Falamos também do gramado do Bardão, falamos de um possível time para a estreia do Campeonato Baiano, enfim. Você que gostou, chegou até aqui, gostou do conteúdo, deixa aquele joinha, deixa aquele like. Se não for inscrito, se inscreve no canal e venham curtir nossos conteúdos. Em breve, muitas novidades aqui no canal do Interativo. Valeu, aquele abraço e fui!